Vamos para a lição de número 8. Lição de número 8. E nós vamos dizer o título da nossa lição, todos juntos, no 3. Vou falar primeiro aqui o título da nossa lição, que é Comprometidos com a Palavra de Deus. Então no 3 nós vamos dizer todos juntos. 1, 2, 3. Comprometidos com a palavra de Deus. O nosso texto áureo está lá em Lucas, capítulo 11 e versículo 28, que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A nossa verdade prática está escrita: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A nossa leitura bíblica em classe está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e também a gente dá um salto lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos ler primeiramente 2 Timóteo 2, 14 a 19. Diz o texto: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz a palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, aleluia. Vamos então fazer mais uma oração e já estaremos então ministrando a lição. Nosso Pai, nós queremos mais uma vez ser gratos a Ti por esse momento que estamos reunidos com a Tua igreja, com aqueles que nos acompanham através das redes sociais, e está proposta a lição da EBVF, Senhor, mais uma vez, e nós pedimos que mais uma vez o Senhor venha abrir a porta da palavra. Deus, nessa manhã, estou eu com essa missão de ministrar a Tua palavra, e peço que o Senhor venha me usar para que Teu nome venha a ser glorificado, do meu jeito, com a minha voz, mas o poder pertence a Ti, a palavra é Tua, Pai. Por isso, mais uma vez, Senhor, usa a minha vida e abençoa e edifica a Tua igreja, para a glória do Teu nome é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os que estão aqui no templo podem tomar o seu assento e nós então aqui já estaremos
ministrando a lição que tem o título, então, como já falamos, comprometidos com a palavra de Deus. Então nós somos, irmãos, comprometidos com a palavra de Deus. Nós glorificamos a Deus por pertencer à igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem uma característica. A igreja de Jesus, ela é comprometida com a palavra de Deus. A igreja de Jesus. Amém? Porque há muitas igrejas que se comprometem com tantas coisas, né? Mas a igreja de Jesus, ela se compromete com a palavra de Deus. E como nós temos visto movimentos que acontecem aí fora, e um desses movimentos que eu quero citar nessa manhã é que nós vimos há algum tempo atrás falar a respeito da atualização da Bíblia, né? Tem se feito um movimento e até pastores, né, que creio que não são pastores da igreja de Jesus, são pastores de alguma igreja, mas não da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus se compromete com a palavra. A igreja de Jesus sabe que a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é imutável. Então, a palavra de Deus, como o texto, né, que nós fizemos leitura lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus, ela foi escrita, né, para nos ensinar, para redarguir, para nos exortar, para que o homem de Deus, né, e aqui o homem não é o sexo masculino, mas sim aquele que se dispõe a servir ao Senhor, ele se torne uma pessoa madura. A palavra perfeita significa maturidade na fé, e essa maturidade, ela é alcançada através do comprometimento da palavra. Então, esse movimento, ele tenta dizer que a Bíblia, ela deve ser atualizada, que muitas partes das Escrituras foram escritas, sim, dentro de um contexto, para um determinado tempo bíblico, né? E que para hoje nós teríamos de avaliar e reformular alguns textos para que sim fosse aplicado à igreja. Olha só esse movimento que tem acontecido. Porém, nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é eterna. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia! A palavra de Deus, ela não necessita de atualização, porque ela é muito atual. A Bíblia, ela foi atual no tempo antigo, no tempo em que foi escrita, no primeiro século da igreja, né? A Bíblia, ela é tão atual como ela foi na antiguidade, e ela vai ser tão atual no futuro, se caso Jesus não voltar a buscar a sua igreja nos próximos 1 ano, 5, 10 anos. A Bíblia, ela continuará atualizada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante nós falar nessa introdução, antes de entrarmos então no primeiro ponto, é que o meu compromisso com a palavra de Deus, o meu compromisso com determinados textos da Escritura Sagrada, determinam a autoridade que eu terei para viver e para pregar essa palavra. Como assim, irmão Léo? Se eu me comprometo, por exemplo, com textos da Bíblia que só me favorecem, né, que só trazem um benefício para mim, eu vou estar fazendo o quê? Customizando a Bíblia. Esse é um outro movimento que acontece hoje, a customização da Bíblia. Você já ouviu falar nisso?
né? Quando a gente olha pessoas que gostam muito de carros, né? Gostam de carros, gostam de modificar carros, então elas mexem no motor, elas mexem na suspensão, elas mexem na pintura e customizam um carro como elas gostam, como fica melhor para essa pessoa. E existe um movimento fazendo isso com a palavra de Deus. Então aquilo que serve para mim, né, eu customizo ela do meu jeito, né? Não é mais Deus quem determina através da sua palavra como eu vou viver, mas eu determino como eu vou viver a Bíblia. Isso é uma customização da palavra de Deus. Então eu tenho que me comprometer com a palavra de uma forma inteira. Eu não posso me comprometer somente com um texto isolado, né? Somente com salmos. Eu não posso me comprometer somente com o Novo Testamento, somente com aquilo que traz algum benefício para mim. Então depois a gente vai estar falando também mais a respeito disso, mas essa é uma breve introdução para a gente iniciar a nossa lição. A nossa introdução aqui na lição, né, ela diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. E nós vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura bíblica, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender o texto sagrado. Então, no ponto 1, nós vamos falar aí a respeito da autoridade da Bíblia, né? E o ponto 1 diz que nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, né? Que se refere somente às Escrituras, que é um dos 5 pilares da reforma protestante. Então a nossa lição vai dizer: o brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então, irmãos, o que diferencia a igreja de Jesus com as demais igrejas? O que diferencia é que a igreja de Jesus, ela não precisa de complementos doutrinários para exercer a sua fé. A igreja de Jesus, ela tem como única regra de fé, de prática, de conduta, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, a Bíblia, para nós, irmãos, ela é suficiente. Nós não precisamos de complementos doutrinários para que a nossa fé se baseie. É claro que nós podemos, né, buscar aí recursos literários para que o nosso conhecimento venha a crescer, né? Recursos teológicos para que a gente tenha um conhecimento maior a respeito da história bíblica, a respeito da história dos hebreus, a respeito da história da igreja, como temos aprendido, né, na quinta-feira aqui com o nosso pastor, né? Mas o pastor, ele tem ministrado puramente a palavra de Deus. Por quê? Ela é suficiente para nós. Aleluia. Vamos ler um texto em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o 17. Olha aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer para o seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, diz a palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que te foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
E aí vai citar aquele texto que nós fizemos leitura, que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia Sagrada é suficiente para nós. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Sola Scriptura, esse marco, né, esse pilar da reforma protestante, ele precisa estar dentro de nós, e nós ter a Bíblia, se comprometer somente com a Bíblia. Vamos fazer leituras, vamos aprender teologia, vamos, mas a Bíblia, ela é suficiente para nós. Diz a nossa lição que os católicos romanos, né, têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormon, e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Porém, a Igreja de Jesus, ela tem a Escritura Sagrada como a única regra de fé e de conduta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é suficiente para nós. Glórias a Deus. Subponto 2, irmãos, nossos fundamentos, né? Está falando a respeito da igreja pentecostal, nós, quanto pentecostais, né? Então, para nós pentecostais, nós precisamos, irmãos, ter convicção a respeito do nosso fundamento, a respeito de Pentecostes, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito da atualidade dos dons espirituais. Você é pentecostal? Você pertence à igreja, a uma igreja que é pentecostal? Você precisa estar comprometido com a doutrina de Pentecostes. Você precisa conhecer essa doutrina a respeito do Pentecostes, a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e a respeito do que a nossa lição tem trazido para nós também, que é a atualidade dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque senão, quando você for confrontado a respeito do que você crê, a respeito de ser pentecostal, a respeito do dom de línguas estranhas, a respeito das profecias, a respeito dos dons espirituais, você não vai saber falar, você não vai ter autoridade. É por isso que eu falei lá na nossa introdução, que à medida que eu sou comprometido com um texto bíblico, eu vou ter autoridade a respeito desse assunto. Então você tem autoridade para falar a respeito do porquê você é pentecostal? E aí eu faço uma pergunta para você, nosso amigo que está nos ouvindo através das redes sociais, através da web rádio, você, irmão que está aqui no templo, né? Por que você é pentecostal? Você saberia dizer? Ouvi até o grilinho aqui, ó. Né? Então nós precisamos ter autoridade, diga autoridade, é o que nós precisamos, autoridade, comprometimento a respeito do porquê somos pentecostais, né? E até um outro dia, nas redes sociais, houve uma citação muito infeliz de um homem, né? E eu quis trazer isso para compartilhar com vocês, e ele citou a seguinte frase, preste atenção: para que falsas profecias parem de destruir vidas, o pentecostalismo tem que acabar. Olha só o que essa pessoa falou: para que falsas profecias parem de destruir vidas, o pentecostalismo deve acabar. Ele está dizendo que falsas profecias destroem vidas, e isso por causa do movimento pentecostal. Ele está falando que nós pentecostais, né, por causa das falsas profecias, destruímos vidas, quanto na verdade isso não é uma verdade, é uma mentira. E aí, nessa rede social, eu até
precisei fazer um comentário, por quê? Porque eu creio no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque eu creio nos dons espirituais. Existem profetadas, infelizmente, existem falsas profecias, existem. Por quê? Porque falta conhecimento, falta comprometimento com as Escrituras Sagradas. Se os crentes fossem mais comprometidos, tivessem domínio sobre a doutrina da palavra de Deus a respeito do Pentecostes, não sairia tanta profetada por aí. Então, de certa forma, isso é uma mentira. E eu precisei ali fazer, um comentário, dizendo o quê? Que a grande verdade é que a ignorância bíblica precisa acabar. A ignorância bíblica precisa acabar. E assim, as vidas não serão destruídas. E diz o texto lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias, sendo usado por Deus, ele vai dizer: o meu povo foi destruído por quê? Por falta de conhecimento. Então, o que destrói vidas? O que destruiu um povo naquela época? E o que continua destruindo vidas? A falta de conhecimento bíblico. E aí aqueles que deveriam ter o conhecimento bíblico, falta a eles mais comprometimento com a palavra de Deus. Então, irmão, busque conhecer o porquê você é pentecostal. Nós temos ministrado aqui, eu mesmo ministrei, o pastor Paulo já também ministrou a respeito do Pentecostes, a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo, a respeito dos dons espirituais. Nós precisamos dominar esse assunto, porque dominando esse assunto, nós vamos ter autoridade de Deus. Aleluia! E eu lembro que o pastor até, ele nos solicitou ano passado que esse ano nós fizéssemos atividades com a mocidade, para que acontecesse o batismo com o Espírito Santo. Então o que eu preciso fazer para que eu estimule que pessoas busquem o batismo com o Espírito Santo? Eu preciso pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então o que a gente começou a fazer? A gente vai ter encontros específicos para que seja estimulado aos jovens, os adolescentes, e a você também, irmão, que busque o batismo com o Espírito Santo. Palavras com esse tema, para que as pessoas busquem isso. Então, irmãos, a ignorância bíblica precisa acabar. Para quê? Para que, sim, vidas parem de ser destruídas. Não é o pentecostalismo. O pentecostalismo vai continuar enquanto houver uma igreja comprometida com a palavra. O pentecostalismo vai continuar enquanto a igreja se comprometer com o Espírito Santo, com os dons espirituais. E isso é para o nosso tempo, irmãos. Isso é para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então eu escrevi uma frase aqui, ó: a ignorância nos conduz à religiosidade. A ignorância nos conduz a ser religiosos, porém o conhecimento nos conduz ao relacionamento. Aleluia. O conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, o comprometimento com a palavra de Deus vai nos conduzir a um relacionamento com o Pai. Glória a Deus, aleluia. O que é que nos dará autoridade? O que é que nos dará a autoridade de Deus, irmãos? O conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não tem autoridade. E isso é para todas as áreas da vida, irmãos. Uma pessoa que vai advocar, por exemplo, se ela não tiver conhecimento da Constituição, das leis, enfim, como é que ela vai ter autoridade para exercer a sua função? Não tem. Como é que um médico vai ter autoridade para exercer a sua função, se ele não tiver o conhecimento, a prática dentro dele? Ele vai errar, ele não vai conseguir exercer. Por que nós crentes erramos? Por que nós crentes, às vezes, não temos a palavra exata para combater
as falsas doutrinas, aquilo que aparece que não é comprometido com a palavra? É porque nos falta a autoridade que se dá através do conhecimento da palavra de Deus. Então, irmão, quer autoridade na tua vida? Busque a palavra de Deus. Amém? Aleluia. E aí nós vamos ser crentes cheios da autoridade de Deus. Por quê? Temos conhecimento da palavra. Por que é que Pedro, por que é que João, lá na igreja, quando Jesus já havia ressuscitado, voltado aos céus, agora Pedro, a igreja do Senhor se reunia, milagres aconteciam, por quê? Porque eles tinham autoridade sobre a vida deles. E por que eles tinham autoridade? Porque eles estavam cheios do conhecimento de Deus. Aleluia! Nós precisamos de autoridade de Deus, irmãos, para sermos obreiros, para sermos servos do Senhor, para exercer a nossa função em Cristo, o nosso chamado em Cristo. Nós precisamos de conhecimento que produz a autoridade de Deus. Aleluia. O ponto 13, irmãos, da nossa lição, ele vai dizer que nós não somos deístas. Deístas. O que significa a palavra deísta? Dizer que nós não somos deístas. Os deístas creem que Deus, Ele é um Deus que está longe, é um Deus que Ele não se envolve com os assuntos aqui da terra, né? Ele não quer saber dos assuntos daqui, Ele não quer estar próximo de nós, Ele nos criou e nos abandonou, digamos assim. Então, os deístas têm essa doutrina, porém nós, a igreja de Jesus, aqueles que se comprometem com a palavra de Deus, nós somos teístas. Diga, eu não sou deísta, mas sou teísta. Por quê? Porque eu creio em um Deus que está perto. Eu creio em um Deus que quer se relacionar comigo. É por isso que o conhecimento conduz ao quê? Ao relacionamento. A um Deus que quer se relacionar comigo. Vamos ler um texto, Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17. E versículo 27. Atos 17, 27. Diz a palavra de Deus: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. E olha só a última frase desse texto: ainda que não está longe de cada um de nós. Deus é um Deus perto, irmãos. O nosso Deus é um Deus de perto. Ele quer proximidade, Ele quer comunhão, Ele quer conversação, Ele quer que a gente se relacione com Ele. Vamos ler mais um texto, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, capítulo e versículo 6. Diz a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, irmãos. Sem uma fé de proximidade é impossível agradar a Deus. Os deístas creem que Deus é um Deus distante. Eu creio em Deus, mas um Deus distante. Mas nós cremos em um Deus que está perto de nós, em um Deus que quer se relacionar. E eu sempre uso essa expressão, e quero falar aqui para os irmãos, uso muito no discipulado também. Como nós vamos morar com uma pessoa que nunca nos relacionamos? Como nós esperamos morar com Deus se não nos relacionamos com Ele? Se aqui na terra, para você conhecer uma pessoa, namorar essa pessoa, noivar com essa pessoa, e aí você vai casar, você passa por essas fases, que são o quê? O conhecimento entre duas pessoas. Você não chega para uma pessoa e diz: oh, vamos casar hoje, agora, vamos morar junto hoje. A pessoa vai te chamar: você está pirado? Você está louco? Ninguém sai dizendo que conhece uma pessoa hoje e vão morar junto. Por quê? Porque não há conhecimento entre as duas. Não há
relacionamento, né? Tem uns irmãos dando risada que vão casar, né? Eles estão ligados já nisso. Aleluia, glória a Deus. Então, por que com Deus tem que ser diferente? Com Deus não vai ser diferente, irmãos. Ninguém vai morar com Deus sem se relacionar com Ele. Ninguém vai passar a eternidade com Deus sem que antes nessa vida tenha se relacionado com Ele. É por isso que Deus quer relacionamento. Aleluia. Por isso que as pessoas não vão morar com aquele que nunca conheceram. Aqueles que nunca quiseram conhecer a Deus são os que dizem: eu vou morar no céu, eu vou morar com Deus, sem nunca ter conhecido, sem nunca ter conversado, sem nunca ter tido uma experiência sobrenatural com Deus. Então, irmão, quer morar no céu? Beleza, eu também quero. Aleluia, mas eu quero me relacionar com Ele aqui, porque quanto mais eu conhecer dEle aqui, quanto mais eu buscar Ele aqui, aleluia, quanto mais presença de Deus aqui, aleluia, eu vou chegar no céu e vou me deparar com Ele, aleluia, e vou conhecer ainda mais dEle. Aquela palavra, conhecer e perseverar em conhecer a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Também nossa lição, ela diz que Deus, Ele continua a se comunicar com o seu povo. Pelo quê? Deus, Ele continua a se comunicar com o seu povo pela palavra, pelos homens de Deus, que nos ensinam o quê? A palavra. Então o pastor, ele citou uma frase, né? Aonde tem palavra de Deus, né? Que é a nossa maior profecia. A Bíblia Sagrada é a nossa maior profecia. Aqui está todo o conhecimento de Deus. Então, aonde há uma palavra sendo ministrada, não tem necessidade de se levantar 30 profetas para falar algo da parte de Deus. Por quê? Porque está sendo ministrada a palavra de Deus, que é a maior profecia. Então Deus, Ele continua a se comunicar com o ser humano. Deus continua a se comunicar com a sua igreja através da palavra, através dos ministros da palavra que ensinam a palavra de Deus, através dos dons espirituais e através das coisas simples da vida, irmãos. Nós vemos Deus falando conosco, né? Eu acordei hoje pela manhã, né? E olhei ali um dia lindo, um dia bonito que Deus fez, e eu agradeci a Deus. Deus está falando comigo, através desse dia lindo, através das coisas simples da vida, nós vemos Deus falando conosco, nós vemos a bondade de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus falando conosco. Oh, aleluia, que coisa tremenda. Deus continua falando conosco, principalmente através da sua palavra. Amém? Aleluia. Vamos então para o ponto 2 da nossa lição. Ponto 2 da nossa lição, que fala o zelo pela doutrina. Eu quero ler com os irmãos um texto de João, capítulo 2. João, capítulo 2. E versículo 17. João 2. E versículo 17. Diz a palavra do Senhor: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Outra versão aqui diz: o zelo da tua casa me devorará. Irmãos, Jesus, Ele chegou no templo, e Ele chegou no templo e viu ali os cambistas vendendo, Ele viu aquela bagunça, aquele alvoroço acontecendo, e Jesus, Ele fez algo inusitado que não, parece que às vezes a gente não cabe nesse meigo Jesus, né? Aqueles que não têm o conhecimento de Jesus, acham Ele, nossa, o Jesus só amoroso, o Jesus tão meigo, nossa. Agora,
Jesus chega no templo, vê aquele alvoroço, e o que ele vai fazer? Jesus começa a virar as mesas. Jesus, ele toca aquele povo que estava vendendo coisas ali no templo, ele coloca para fora aquelas pessoas. E lá em Lucas, capítulo 19, versículo 46, a Bíblia vai narrar esse mesmo contexto, e Jesus vai dizer: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, um covil de salteadores. Por que Jesus fez tudo isso? Por que Jesus virou as mesas? Ele tocou aquele povo de lá e disse: ei, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil. O que é isso? E aí ele vai dizer: a casa do meu pai é casa de oração. Não é um covil de salteadores. Não é um covil onde há uma bagunça, uma desordem, venda e coisa arada desse nível. Aqui é casa de oração, irmãos. Jesus, ele criou, né, essa doutrina dizendo que a casa de Deus é o quê? Uma casa de oração. É por isso que isso já fica para nós, a gente já falou muito na lição passada, né, nas congregações a respeito disso, da importância da oração, da importância de chegar no templo e orar, de quando é para orar, orar, quando é para cantar, cantar, quando é para ler, ler, mas sem conversa fiada, e mais oração. Jesus disse: ei, a casa do meu pai é casa de oração. E aí nós lemos nesse versículo 17 do capítulo 2 de João, que quem que se lembrou do que estava escrito nas escrituras? O que o texto diz? Vamos voltar para o texto. João 2:17. Olha o que o texto vai dizer. Quem é que se lembrou de uma parte das escrituras sagradas? Os discípulos lembraram-se do que estava escrito lá em Salmos capítulo 69, versículo 9. Está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá, o zelo pela tua casa me devorará. Aleluia. Ei, irmão, o zelo pela doutrina, o zelo pela palavra de Deus é algo que devorava o coração de Jesus. É algo que estava dentro do coração de Jesus. É por isso que ele, quando ele chegou, ele não aguentou ver aquilo, porque a casa do Pai é casa de oração. Aleluia. E esse zelo, irmãos, tem que estar na nossa vida. E aqui a lição vai falar o zelo pela doutrina, mas nós podemos falar do zelo por tantas coisas na casa de Deus. O zelo pelo templo, né? Semana eu passava aqui e via os irmãos pintando o templo. O que é isso? É zelo. Às vezes, algumas vezes fui no banheiro, um dia eu fui no banheiro, tinha uma fechadura ali quebrada. O que eu fiz? Falei com os pastores aqui da sede: ó, tem uma fechadura quebrada. Por quê? Porque tem que ter zelo pelo templo. Quando você vê uma lâmpada queimada, quando você vê uma grama por cortar, ei, tenha zelo por isso. E faça o quê? Não só diga que está quebrado, que está queimado, que precisa cortar, que precisa fazer, né, Michel? Ajuda a fazer também. Porque esse zelo tem que consumir o nosso coração. Aqui é casa de Deus, irmão. Aleluia. E a lição vai falar do zelo pela doutrina. Jesus criou a doutrina: ei, a casa do meu pai é casa de oração. O que eu preciso fazer quando eu venho à casa do meu pai? Orar. Porque aqui é casa de oração. É por isso que não tem que ter movimentação demais, não tem que ter conversação, não tem que ter nada na hora da oração. Tem que ter conversação vertical com o Pai, com o Pai, com o Pai, porque essa casa é casa de oração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 2.
E versículo 42, Atos 2, versículo 42, que é um texto que está também aqui na nossa lição. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Então, irmãos, a igreja, ela perseverava na doutrina. Que doutrina era essa? A doutrina que os apóstolos haviam recebido de Jesus. O conhecimento que os apóstolos tinham a respeito da palavra de Deus, a respeito da experiência que eles tiveram com Jesus, agora eles estavam passando adiante, discipulando a igreja, ensinando a igreja, né? E ali o texto de Atos vai nos dizer que a igreja perseverava na doutrina que os apóstolos ensinavam. Isso nos leva a entender o que, irmãos? Que nós precisamos perseverar na doutrina. Que doutrina? Que temos aprendido. Nesse primeiro século da igreja, os apóstolos ensinavam a igreja. Hoje nós temos quem? Os que ministram aqui no altar. Nós temos o nosso pastor presidente, que é um mestre na palavra, que tem nos ensinado. A exemplo, a eclesiologia, o que é ser a igreja de Jesus. Aprendemos há poucos dias a respeito do Espírito Santo, a respeito de Apocalipse, versículo por versículo, e as cartas, às igrejas da Ásia. Então, nós temos ministros, que nos ensinam a doutrina bíblica. Então, nós precisamos fazer o quê? Estar presentes aqui para ouvir. Nós precisamos, e não só estar presentes para ouvir, mas perseverar na doutrina, no ensino e na instrução. A doutrina, a lição vai falar que significa aí doutrina, ensino e instrução. Então nós precisamos amar o ensino e a instrução. Eu amo o ensino. Eu amo o ensino. Amém? E você precisa, quando nós cantamos o hino da EBVF, eu amo o ensino, eu amo a comunhão. Ir na EBVF é um dever nosso, irmão. Por que é o nosso dever? Porque a gente precisa perseverar na doutrina. Amém? E perseverar por um tempo? Não, Jesus mandou nós perseverar até quando? Até o fim. Então nós precisamos ir até o fim, perseverando naquilo que estamos aprendendo através dos ministros da palavra de Deus. O subponto 2 vai nos falar a respeito do conteúdo da nossa fé. Então, qual é o conteúdo da nossa fé, irmãos? O conteúdo da nossa fé é todo o intento de Deus. Ou seja, qual é o conteúdo da nossa fé? Está aqui, ó. Isso aqui é o conteúdo da nossa fé. Toda a palavra de Deus é o que forma o conteúdo da nossa fé, porque ela, como nós falamos lá, é o que nos diferencia dos demais que se dizem cristãos, que se dizem amar a Deus, é que a nossa fé, ela é baseada nas Escrituras Sagradas, e ponto final. Então o conteúdo da nossa fé é o que está escrito nas Escrituras. Vamos ler um texto lá em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Pedi para o Simon me ajudar aqui, ele já tem feito, para nós avançar. Romanos 10 e 17. Diz o texto que, de sorte, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, através desse texto, é muito claro para nós que a nossa fé é baseada naquilo que a gente ouviu. A respeito do quê? Da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando perguntarem para ti, qual é o teu pensamento a respeito de determinado assunto da tua fé?
Por que você tem fé nisso? Por que a tua fé é baseada nisso? O que nós precisamos falar? Eu acho que, o meu pensamento. Não, irmãos, nós precisamos falar, eu vou deixar o meu pensamento de lado e vou falar aquilo que Deus pensa. O que Deus pensa? Está escrito aqui. O que Deus pensa está escrito aqui. Então, quando nós somos confrontados a respeito da nossa fé, nós precisamos expor aquilo que Deus pensa em relação a determinado assunto. E aquilo que Deus pensa, se está dentro de nós, a gente vai falar. Se nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, nós vamos falar o intento de Deus, aquilo que Deus pensa, e aquilo que Deus pensa está escrito na palavra de Deus. Aleluia. O subponto 13, irmãos, vai falar da nossa confissão de fé e a Bíblia. Então, o que é também a nossa confissão de fé? Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a nossa confissão de fé é o que também está escrito na Bíblia. É muito claro isso. É muito claro isso, que a nossa confissão de fé é aquilo que está escrito na Bíblia. Mas aí, veja bem, eu estudando, buscando, o nosso livro do discipulado, irmãos, e ele está aqui, eu trouxe ele junto para mostrar para você, o livro do discipulado. Se você não tem contato, conhecimento a respeito desse livro, eu oriento você a buscar isso, irmão. Porque aqui está a missão da AD Vacaria. Aqui está a missão da Assembleia de Deus de Vacaria, que é fazer discípulos, que é ganhar almas para Jesus, que é apresentar as Escrituras para as pessoas. E esse livro vai ajudar as pessoas a crescer no quê? Na graça e no conhecimento de Deus. Amém? E aí, quando nós abrimos esse livro, lá na página de número 104, aqui eu sei que vai ficar um pouquinho longe, mas você que não tem contato, ou você que tem esse livro, já fez o discipulado, na página 104, o que vai estar escrito aqui? O nosso credo. Então, qual é a minha confissão de fé? Qual é o meu credo a respeito da minha fé? Se você pegar o livro do discipulado, você ali vai estar escrito a respeito do nosso credo. Então eu vou ler o ponto número 1 aqui do nosso credo. O que eu creio? Qual é a minha confissão de fé? Eu creio na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão. E aí vai citar um texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, que nós já fizemos leitura. Então, irmão, você não sabe no que se baseia a tua fé? Vem fazer o discipulado. Vem aprender, e você tendo contato aqui, aqui está tudo escrito no que se baseia a nossa fé. Muito importante para a nossa vida. E aí eu falei lá no início, que a respeito do culto doméstico, às vezes tu pode pedir, o que eu vou pregar no culto doméstico? O que eu vou ler no culto doméstico? Vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia. Mas se você pregar o livro do discipulado, você pode citar aqui, porque aqui tem textos bíblicos, e aqui tem o nosso credo, a respeito do que se baseia a nossa fé. Então aqui está uma ótima leitura para se fazer no culto doméstico, irmãos. Porque aí você vai ensinar os teus filhos, você vai ensinar a tua casa, a tua família, a respeito do que se baseia a nossa fé. Amém? Vamos fazer isso segunda-feira? Glória a Deus. Quem está comigo aqui? Você que está em casa, venha participar do discipulado. Terça-feira, o pastor vai estar aqui ministrando a lição do discipulado nas congregações que estão nos bairros também. Nós também lá no setor 2 Vitória temos o discipulado na terça-feira. Ainda dá tempo de ingressar pessoas. E como tem crescido o número de pessoas no discipulado, isso é uma bênção, porque estamos cumprindo a nossa missão. Então, o subponto 3 da nossa lição vai falar a respeito da nossa confissão de fé. Então nós precisamos fazer isso, saber qual é a nossa confissão de fé. É claro que a nossa confissão de fé é o que está escrito na Bíblia, mas aqui a gente tem o nosso credo, que vai falar a respeito disso.
Glória a Deus, aleluia. A gente já vai então para o último ponto, que é o ponto de número 3, o cuidado quanto aos modismos, os modismos, né? Então, o modismo é algo que acontece de forma passageira. O subponto 1 vai dizer a respeito disso, são os ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero e passageiro, e que têm nenhum proveito. O modismo não traz proveito nenhum. Lá no texto de Efésios 14, Efésios 4 e versículo 14, a nossa lição citou ali, né, a respeito dos ventos de doutrina, que são coisas passageiras, e que quando esses ventos de doutrina entram dentro de uma igreja, eles acabam passando como um furacão, e deixam pessoas ali doentes, deixam os crentes doentes. Os crentes deixam de ter a Bíblia como a sua regra de fé e conduta, e muitas vezes se entregam a esses ventos de doutrina, né? E isso não traz proveito nenhum, irmãos. É por isso que não procede de Deus. Esses ventos de doutrinas que aparecem, e que já apareceram no passado, não tiveram proveito nenhum, só deixou crentes doentes, e muitos deles nunca mais se levantaram na fé, morreram na fé, e vão para a eternidade sem Deus. Então, a nossa lição, né, ela vai citar aqui alguns desses ventos de doutrina, né, e um que me chama a atenção é quando tinha a época do dente de ouro, né? Eu sou um crente ainda, aí com 9 anos de fé, né, não peguei muito esse tempo, né, mas os irmãos aí que têm mais experiência na fé, pegaram o tempo do dente de ouro, em que era um alvoroço, quando vinha o pregadorzão, aquele que ia pregar e ia obturar dente dos irmãos. Ô irmão, tu não precisa de dente de ouro não, é só escovar bem os dentes, escova bem os dentes e vai ler a palavra, fechou, não precisa. Ei, que proveito tem uma pessoa vir aqui dizer que nesta noite eu vou obturar dente de ouro aqui? Ô irmão, vai para o dentista, marca segunda-feira o dentista e vai lá, escova bem os dentes, né? Mantenha uma saúde bucal, fio dental, para de comer tanto açúcar, né? Sei que é difícil, né? Mas vigia. Que proveito trouxe o dente de ouro? Irmão, nós não precisamos de alguém pregando dente de ouro aqui não, irmão. Nós precisamos de alguém pregando a palavra de Deus. Ela é suficiente para nós. E aí tantas coisas, né, que também a lição cita. A unção do cai-cai, né, que passa lá o paletó ali, dá a gravatada e os irmãos caem ali. Que proveito que tem, irmão? Não teve proveito nenhum. Então Deus é um Deus de quê? De ordem e decência. Se Deus quer expulsar um demônio de uma pessoa e vai usar a vida de alguém, em nome de Jesus, Ele vai usar. Mas Deus não quer que haja um espetáculo aqui na frente. Por quê? Porque esses espetáculos, ele tem o foco aonde? Não em Deus, mas no homem. Então, esses espetáculos, eles se dão muito a um movimento neopentecostal. O que é o movimento neopentecostal? O movimento neopentecostal é conhecido pela terceira onda do movimento pentecostal. E esse neopentecostalismo, ele promoveu muitas heresias no passado e ainda continua promovendo, né? Então esses dias, se tu vai na internet ali, tu vê a unção do cavalinho, irmãos, né? Tu vai lá numa igreja lá, que tinha, e ainda era uma pastora pregando, e ela pegava o pastor presidente, que subia em cima das costas dele e arrodeava, assim, era a unção do cavalinho. E daí o que acontece? Os incrédulos, os escarnecedores, vão lá e esses pentecostais, esses crentes aí,
E aí acaba generalizando a coisa por causa de uns fiasquentos. Então, irmão, não seja fiasquento, seja crente da palavra de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, esse tipo de movimento neopentecostal tem trazido esses modismos, né? E traz essas, dá para chamar de praga para a igreja, irmãos, porque acaba só trazendo desgraça para a igreja. Depois aí quando vem um pastor que prega a palavra, o que acontece? Os crentes não querem saber de palavra, cara. Os crentes querem os modismos, só os modismos. Daí o crente não quer saber de palavra. E aí até você acostumar os crentes a ler a palavra, a estudar a palavra, a discipular, a orar, a buscar a Deus, a relacionamento, é por isso que muitos têm, se desviado. Por quê? Querem as modinhas. Ô irmão, não tem modinha aqui não, irmão. Aqui tem palavra de Deus. Quer morar no céu? É palavra de Deus. Não é doutrina de homem, não é coisa de homem, não é modismo. Então para com isso, vem para a palavra, vem estudar a palavra de Deus. Outra coisa que o neopentecostalismo trouxe, a confissão positiva. O que é a confissão positiva? Você traz à existência aquilo que declara. Então, essa é uma confissão positiva, né? Eu, através da minha palavra, eu declaro nessa noite aqui, nesse dia, sobre a tua vida, né? Declaro o carro, declaro tudo sobre a tua vida. É uma confissão positiva. E fazem as pessoas falarem isso. Não, se você declarar, vai acontecer. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Porque isso é um movimento de modismo neopentecostal, e que não traz proveito nenhum. Outro movimento, a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade diz que ser pobre é um indício de falta de fé. Ser pobre é um indício que há uma maldição sobre a tua vida. Ser pobre é porque você está em pecado, irmão. Não, você está em pecado. Está acontecendo isso na tua vida por causa que você está em pecado. Você só é bem sucedido se você tiver grana, se você tiver dinheiro, se você for próspero e tal, aí você é de Deus. O que é isso? Teologia da prosperidade, movimento neopentecostal, modismo na igreja. Agora, Deus pode nos abençoar ou não pode? Deus é dono do ouro e da prata, irmão. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa. E se Ele quiser também que nós sejamos pobres, nós somos pobres. Vão trabalhar, vão ganhar o pão e fechou, todas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com a palavra? É palavra, irmão, é tudo para nós. Doutrinas que são ligadas à antropologia. O que é a antropologia? É quando tudo é voltado para o homem. O homem é o centro. Não é mais Jesus o centro. Agora o homem passou a ser o centro. O homem se tornou um Deus. Olha só. Esses movimentos dizem que o homem se tornou um Deus. Ele tem poder para criar. Ele fala e acontece. Ei, há muitos desses semideuses por aí, irmãos. Eu conheci alguns semideuses, né? Tive a infelicidade de conhecer um semideus por aí. E eles fazem, tem palavra? Não tem. É modismo. Aí o que acontece? Vem os escândalos na igreja. Aí deixa uma igreja escandalizada. É por isso, irmão, que eu glorifico o nome do Senhor pela vida do nosso pastor. Porque ele não dá escândalo nenhum, irmão. Ele prega a palavra de Deus. Aleluia, ele tem caráter. Amém? Glória a Deus. Valorize isso, irmão. Valorize isso e Deus vai se agradar disso. O subponto 2 vai falar a respeito do texto, né, que Paulo falou para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Subponto 3, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
Ei, essa qualificação, essa aprovação, essa autenticidade, ela vem da onde? Vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo. E na nossa vida, a gente executa ela através do quê? Da palavra. Então Paulo vai dizer, ei, se apresenta a Deus aprovado. Né? Aprovado por quem? Aprovado por Ele. E agora eu preciso fazer o quê? Manejar a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Alguém que não se envergonha. Eu quero ler um texto com vocês, irmãos, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, versículo 5. Segunda Timóteo 2 e versículo 5, preste atenção nesse texto. E se alguém também milita, não é coroado se não militar de que forma? Legitimamente. Ninguém que milita, que maneja a palavra da verdade, ele não vai militar se não for legitimamente. Tem que militar com a aprovação de Deus. E aí eu me lembro de um jovem, irmãos. Eu me lembro de um jovem já partindo para esse lado, né? Hoje o culto na mocidade aí. Um jovem chamado Estevão. Um jovem que estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, aparece pregando a palavra de Deus, pregando a verdade. Ele estava expondo aquilo que estava escrito. Não era um modismo, não era nada. Ele estava pregando a palavra. O que aconteceu? A Bíblia diz lá em Atos 7,55, que enquanto Estevão pregava a palavra, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele olhou para o céu e viu a glória de Jesus, que estava em pé à direita de Deus. Atos 7,55 está escrito. Estevão olhando para o céu, cheio do Espírito Santo, ele viu quem de pé? Jesus. Jesus estava em pé no seu trono, ao lado do Pai, aleluia. E sabe, eu quero conjecturar nessa manhã, porque eu imagino que quando Estevão estava pregando a verdade, manejando a palavra da verdade, ele olhou para o céu e viu Jesus em pé, e Jesus estava dizendo para ele: esse é legítimo, esse eu autentico, esse é verdadeiro, esse está militando da forma correta. Por quê? Ele estava manejando a palavra da verdade. Um obreiro que não se envergonhou da palavra, irmão. Mas ele foi fiel até a morte. E foi apedrejado. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Aleluia. Aquele que milita legitimamente, ele vai receber a coroa de glória. Jesus abriu os céus para Estevão, porque ele estava militando legitimamente, estava manejando bem a palavra da verdade, e ele disse: Estevão, vem que tem coroa para ti, vem que tem coroa para ti, vem que os céus estão abertos, vem que você vai ser recompensado, porque você é autêntico, você é legítimo, aleluia. Alguém que não se envergonha, irmãos. Alguém que não tem que deixar algo a envergonhar da obra de Deus. Não tem do que se envergonhar, é irrepreensível. Que palavra para a nossa vida, irmãos. E eu quero finalizar comentando aqui o que eu escrevi. Irmãos, nós temos um grande privilégio na nossa vida. Nós temos o privilégio de ter mestres na palavra. Nós temos o privilégio de ter o nosso pastor Paulo, que é um mestre na palavra, um apologético da verdade, alguém que prega a verdade. Irmão, você congrega numa igreja que ama a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar isso na nossa vida e se comprometer cada vez mais com a palavra, porque não é qualquer ventinho de doutrina que entra aqui. Porque aqui tem palavra, irmão. Então nós precisamos valorizar isso.
Porque os ventos que vêm por aí, esses movimentos neopentecostais, não servem para nada. Mas a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para que nós cresçamos na graça, no conhecimento de Deus e nos tornamos maduros na fé. Irmãos, o desejo de Deus é que você se torne maduro na fé, que você cresça na fé, aleluia, que você cresça no conhecimento de Deus, para que você tenha autoridade sobre a tua vida, a autoridade do céu. E aí quando você for pregar, Jesus vai dizer, é legítimo. Está pregando, é autêntico. E aí Jesus deixou uma promessa para nós, que Ele iria cooperar conosco, sinais, maravilhas. Essas lições tratam da atualidade dos dons espirituais, do poder de Deus sobre a nossa vida, da autoridade de Deus. Precisamos de mais conhecimento, irmãos. Precisamos de comprometimento com a palavra de Deus. Vamos cantar, depois nós vamos orar. Aleluia, se coloque em pé, adore a Ele. Glória a Deus. só quer ficar com a palavra, adore a Ele. Ouve essa canção e adore a Ele. Sobre a extensão do seu imenso amor,
guia. Meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz no meu pobre coração. Diga isso, diga com teu coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra, pegue ela. Coloca ela pertinho aqui no teu peito, assim, coloca ela assim. Diga para Ele o quanto você ama. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Abrace ela como estivesse abraçando o próprio Deus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a escritura sagrada. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Os ventos de doutrina, os modismos do passado ainda tentam invadir a igreja, mas nós escolhemos ficar com a palavra. Nós escolhemos dizer que amamos a tua palavra. Nós escolhemos, Pai, dizer que ela é suficiente para nós, que ela é a nossa bússola. É por isso que nós nesse dia queremos nos comprometer com ela. Nós queremos dizer para Ti, Pai, que nós queremos, aleluia, amar mais a Tua palavra, ler mais a Tua palavra, se comprometer mais com a Tua palavra, porque esta é a certeza de que vai dar tudo certo. Se nós amar a palavra, vai dar tudo certo. Se nós praticar a palavra, vai dar tudo certo. Lá no final nós vamos estar contigo para sempre, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, levanta a igreja da palavra. Levanta a igreja que ama a palavra. Levanta a igreja que pratica a palavra, que se compromete com a verdade, para que teu nome seja anunciado em Vacaria, Pai. Oh Deus, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quarta-feira, permitindo Deus, tem mais nas congregações. Quinta-feira tem mais palavra aqui no Templo Sede. Terça-feira tem palavra no discipulado. Segunda-feira tem palavra no culto doméstico. E assim nós vamos, aleluia, fazendo isso e adorando o nome do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos e irmãs aqui de Vacaria, Caxias do Sul, Alvorada, Santo Antônio das Missões, Saranduva, Bom Jesus, Santo Antônio do Sudoeste, lá no Paraná. Os irmãos de Sarandi, um grande abraço a você que esteve com a gente. Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo, e daqui a pouquinho a gente se encontra aqui novamente. Deus abençoe a todos, uma ótima manhã, um ótimo domingo.